Pastor Anildo Fagundes, São Miguel do Oeste. Cante, irmãos, expresse para Ele. Levante a tua mão, feche os teus olhos. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Dá um ré, Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio do inverno, como ouro precioso, Jesus, só mencionar o seu nome. Pai Celestial, nós cremos em Ti, cremos na Tua Palavra, cremos na mensagem da hora e nos reunimos nessa noite em torno da Tua Palavra, um companheirismo em torno da Palavra, um companheirismo de águias, de filhos e filhas do Senhor. Nós viemos nessa noite para dizer que Te amamos, que sem Ti não somos nada, que somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, dos Teus cuidados, Pai. Viemos trazendo a nossa gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. E sabemos que nesse ajuntamento aqui, nesses dias, grandes coisas o Senhor fará. Nós estamos, Pai, em expectativa. Perdoe também naquilo que falhamos, que Te entristecemos. Que não tenha nada, Pai, atrapalhando a Tua presença, o canal da bênção que possa estar desobstruído nessa noite, Pai. Por isso, queira nos perdoar, ó Pai, de algo que, quem sabe, fizemos, falamos, agimos, e Te entristeceu. Então, Pai, como Davi um dia, ele disse, ele mencionou, sonda-me, Senhor. Põe uma sonda para averiguar nossas vidas, ó Pai, mais profundamente, se há algo errado, Pai, nesses cultos, nessas reuniões de jejum, Pai, que essa sonda possa nos mostrar e dizer, é necessário consertar esse ponto aqui. Pai, eu preciso disso, eu quero isso, Pai, e eu espero em Ti, juntamente com esses ministros, a igreja, Pai, e aos que acompanham pela internet. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.
Amém? Boa noite, Deus abençoe. Chegou o dia, foi orado, foi trabalhoso, eu sei que é, mas iniciou. E uma reunião, para ela terminar, só precisa de uma coisa: iniciar. Quando iniciou, ela começa a caminhar para o final. E o último dia é aquele aperto no coração, mas também a alma transbordando. E eu creio que ninguém voltará para casa, nem daqui de Erechim, nem da região, e quem vier de longe, não voltará da mesma maneira. Mas voltará bem melhor, bem melhor. Amém? Eu agradeço a confiança do pastor Ariel, ele me avisou ontem, e eu já estava a caminho de Chapecó ontem, e aqui estamos pela graça, já estou me sentindo abençoado, e obrigado pela confiança, de ver os companheiros aqui do meu lado, eu já fico mais corajoso também. E nessa noite não é proibido dizer amém, aleluia, glória a Deus, está tudo liberado, né? Então, não se importe com quem está ao teu lado, nessa noite é você e Deus. Amém. Quero saudar os que acompanham pela internet, ali em São Miguel do Oeste, em Dionísio Cerqueira, onde nós moramos e atendemos a região, na Argentina também, e tem muita gente acompanhando do outro lado do Brasil, da onde eu estou chegando, lá de Roraima, Amazonas e Rondônia. Que Deus abençoe aos que acompanham então pela internet. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 19, verso 16. E desde que o pastor Ariel me avisou que eu estaria falando hoje, eu já tinha um tema para falar, mas isso funcionou até entrar no escritório. Quando eu entrei no escritório, aquilo apagou, eu nem lembro mais de quase nada daquilo que eu, como homem, eu tinha pensado, anotado, preparado. Então eu creio que essa é a direção de Deus para essa noite. Foi mudado ali no escritório, eu entrei, abriu esse tema que eu vou falar nessa noite. Mas aí quando a música começa a tocar, a gente com o dom da música, daí a gente querendo se concentrar, mas o ouvido está aqui, e que coisa, né? Eu lá do outro lado, quando vocês quiserem me achar, é só ir perto da banda, eu vou estar por ali. E em alguns períodos eu vou ser o baixista lá do outro lado, eu vou tocar baixo. Não sei se vai ter, eu quero que tenha, né? E é o instrumento que eu amo, contrabaixo. E se tiver, vocês vão me ver lá de vez em quando. Mas aí a gente troca um pouquinho, a gente reveza. Vamos lá então, Mateus 19, e o verso é o 16. E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, né? Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Somente até aqui, vocês podem se assentar. O título para a meditação nessa noite é: a oportunidade perdida.
Esse é o título que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. A oportunidade perdida. E se eu pedisse nessa noite aqui, alguém aqui já perdeu alguma oportunidade na vida? Eu creio que muitas mãos se levantariam e diria, eu perdi um negócio, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Então, oportunidades, praticamente todos nós, ou quase todos, já perdemos alguma oportunidade. Algumas dá para correr atrás e tentar remediar, mas não adianta estar ali na rodoviária querendo ir a Chapecó, comprar a passagem, está tudo certinho, mas sair, dar uma volta e perder o horário, perdeu o ônibus, perdeu a oportunidade. E eu digo, nessa noite nós vamos falar da maior oportunidade que não podemos perder. Em um jogo aqui na terra, um time de futebol, ele entra no campo e ali pode ter 3 resultados naquele jogo. Ali poderá alguém sair falando de vitória, ou então derrota, ou um terceiro resultado, empate. Aqui ninguém ganhou, ninguém perdeu, então empatou. Mas se referindo à grande oportunidade minha e tua, o rapto, o arrebatamento, não há 3 resultados, não tem um neutro, meio termo, é ganhar ou perder, ou ir ou ficar para a tribulação. E nessa noite eu estou aqui para dizer, eu não posso errar, eu não posso perder, eu tenho que levar a sério a minha vida cristã, amém? Eu quero realmente honrar o nome do Senhor, honrar a palavra, honrar essa mensagem. E naquele dia e hora que ninguém sabe, mas eu creio que está muito perto, eu quero estar na plataforma do arrebatamento. E Deus disse que haverá uma noiva, ela estará lá. O profeta disse, haverá uma noiva e ela estará lá. Alguém daqui dessa noite, se der o arrebatamento, essa madrugada, quem é que estará lá? Vai ter um daqui que vai subir? Eu estarei lá. Não é por mim, é por Ele, é a graça, mas eu estarei lá. Então, como várias mãos se levantaram, vai ser grande a festa do outro lado. Amém? Aqui a gente às vezes está no alto da montanha, e no alto da montanha tudo vai bem, é fácil dizer glória a Deus, aleluia. Mas às vezes quando por um período de momento ali, é necessário cruzar por um vale, às vezes ali é onde nós temos que mostrar do que é que nós somos feitos. O profeta diz, Deus enviou Elias na casa daquela viúva, porque ela era feita do mesmo material que o profeta Elias. Ali tinha alguém crendo no assim diz o Senhor. E nessa noite eu creio que aqui tem alguém que é de acordo com esse material também. Há uma mensagem enviada por Deus nesse tempo. Eu sei que aqui ninguém procurou por ela, eu também não. Mas ela, a mensagem pela presciência de Deus. Presciência é conhecimento antecipado. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o dia que essa verdade cruzasse o teu caminho, o meu caminho, a gente não daria as costas, nós iríamos agarrar isso como entre a vida e a morte. E Deus viu você dizendo, eu creio, é a verdade, amém. E Ele cuidou do teu tataravô, avô e avó, pai e mãe, e chegou esse tempo, e você está aqui, eu estou aqui dizendo, eu creio, eu estou aqui. Então ninguém aqui procurou a mensagem. O melhor que o homem pode fazer é procurar uma denominação, uma igreja.
Mas Deus tem algo bem além de religião, bem além do que igreja. Dizer eu estou na igreja é bom, mas dizer eu estou em Cristo, aí é onde fica bom. Aqui alguém procurou uma mensagem? Eu creio que não. Mas Deus, por sua presciência, um dia, através de um folheto, de uma literatura, alguém bateu na tua porta. Alguém te convidou para um culto, para uma reunião. Era Deus indo lá no teu endereço e ó. E do dia que você e eu ouvimos essa mensagem a primeira vez, daquele dia e hora até aqui, nós não damos conta de ser da maneira que a gente era até ali. Algo mudou, mas é algo que é tão profundo que a mudança começa de dentro para fora. E que bom que você não perdeu a oportunidade. Quantos que ouvem essa mensagem e dá as costas e chama de falsa? E essa mensagem, lendo ela, ouvindo sobre ela, ela nos leva para dentro das Escrituras. A noiva que irá no arrebatamento é uma noiva palavra, uma noiva caráter. Então, naquele momento de cruzar o vale, irmão, irmã, está tudo dentro do plano de Deus. Pastor Anildo, não é castigo? Não, eu não creio. Eu creio que Deus está lapidando, moldando um caráter em mim e em você, porque alguém para assumir um trono e se assentar ali ao lado do rei, no trono como rainha, tem que ter um caráter igual ao dele. E naquele dia, irmão, pensa, a gente chega em um lugar grande, aí uma repartição pública, e tem tanta porta aqui, ali e lá, e é necessário às vezes esperar um vigia ou alguém dizer, ei, aonde que fica isso aqui? E alguém diz, é por ali, dobra ali, vai ali, é bom ou não é? Haverá um grande encontro nos ares daqui uns dias. E você vai ver que o mesmo Deus que esteve contigo na montanha, era o mesmo que estava no vale. E haverá um momento que você irá, e eu irei também, além da montanha, é além das nuvens. Se alguém aqui tem medo de avião, você vai bem além do avião. E aquele grande encontro ali nos ares. E ele dirá, é por aqui os portões celestiais. E a noiva seguindo o grande comandante. Só que ninguém quietinho não. Se alguém aqui não gosta de barulho, vai ter problema do outro lado. Lá é grito, alegria, regozijo. O profeta diz 3 surpresas ao chegar ali. Uma, aquele, quem sabe ou aquela, que parecia que era 1000 maravilhas. E alguém poderia olhar e dizer, bem, se alguém vai, é aquele, é aquela. Surpresa, era só uma fachada, não tinha algo genuíno. Surpresa, não chegou. Outra surpresa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele Anildo, que às vezes chorando, se arrastando, um pouco em pé, um pouco de joelho, e alguém poderia olhar e dizer, se alguém não vai, é o Anildo, ele não dá conta. A vida aqui é mais vale do que montanha. Surpresa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha estava dando o melhor. E andando e caminhando, e a cada passo dizendo, Senhor,
segura a minha mão, me sustenta, Senhor. Pela graça eu chegarei lá, não é por mim, Senhor. Surpresa, ele chegou, ela chegou. E a terceira surpresa é você olhar para você e dizer: e eu cheguei. E eu cheguei. E houve momentos que eu achei que eu não daria conta e não daria, mas era Ele te sustentando. Tem um hino que eu gosto, ele é uma poesia que foi gravado como música, é o Rastros na Areia. Os mais antigos aqui vai lembrar. O pastor Jair deve lembrar, Arildo lembra também. Em momentos bons, 2 pegadas na areia. Aí tudo vai bem, é alto da montanha, só glória a Deus, né? E de repente mudou a fase, problema, e vem luta, e vem dificuldade. E aí de repente o homem ali, o personagem, olha na areia e vê uma pegada. Aí ele vai questionar Deus. E ele diz: Senhor, em momento bom, eu vi que o Senhor estava comigo. Mas agora, cruzando essa fase, justamente agora, o Senhor me abandona e me deixa só. E a voz diz: por que você pensa que eu tenho te abandonado? Irmão e irmã, nessa noite, por que você acha que Deus poderia te abandonar? O guarda de Israel não dorme, não tira cochilo não. Ele disse: é que eu via em momentos bons 2 pegadas na areia, então eu tinha certeza, era eu e era o Senhor, e agora quando eu mais preciso, quem sabe alguém aqui possa dizer: agora, agosto de 2025, quando eu mais preciso, agora eu me vejo sozinho? Aí a voz disse: não. Quando tudo ia bem e você dava conta, eu caminhava do teu lado só te observando. Agora que tu não daria mais conta, agora é a minha pegada, porque você está aqui, ó. Quando você não dá conta, quando eu não dou conta, Ele nos carrega nos seus braços. Então eu digo, pela graça, chegaremos lá. Aleluia. Pastor Ariel disse que eu tenho só até a meia-noite. Então eu vou me comportar aqui. Mas tem um pregador, ele foi pregar numa grande igreja em São Paulo, Igreja Batista. E a igreja grande, um pastor veterano, bem antigo, né? Aí ele chegou empolgado de pregar para uma multidão. Aí ele já tinha iniciado e de repente ele pensou: eu tenho que cuidar o relógio. Aí ele virou para trás e disse para o anfitrião: só um minutinho, até que hora eu tenho que eu posso ir? O ancião ali, o pastor, antigo, cabelo branco, experiente, calmo. Ele disse: olha, meu jovem, até a hora que tu quiser. Até a hora que tu quiser. E ele disse, e começou a me dar uma alegria. Aí o pastor concluiu: eu e a igreja, 9 horas a gente vai embora. Tu fica aí até que tu quiser. Eu e a igreja, às 9 a gente vai para casa. Tem que trabalhar amanhã. Então, eu não vou deixar tu ir embora com a igreja, não. Mas, esse jovem que lemos aqui, que oportunidade que ele teve. Foi ou não foi? E ainda além do mais, ele chegou e fez a pergunta certa. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Que pergunta certa, pastor Darcy. Porém, tem uma coisa, a resposta não agradou ele. O problema estava na resposta. E ele chegou da maneira errada depois da pergunta.
Aí ele dá um segundo passo, que é mostrar méritos próprios. Habilidade, qualidade, e diante de Deus chegar e dizer: eu dou conta, eu consigo, eu sou bom. Nessa noite eu estou aqui para dizer, juntamente com a igreja, todos nós: eu não dou conta, não é por mim. Não tenho qualidade própria, não tenho habilidade, é dele, inteiramente ele. Se eu cheguei até aqui, foi ele, e daqui até o arrebatamento continuará sendo ele. Aleluia! Agora começou a ficar bom o ambiente aqui. Já estava bom com os cânticos, e agora o profeta disse: aonde essa mensagem for pregada, da maneira que ela é, o anjo do Senhor estará presente ali. Então, nesses dias, o anjo do Senhor estará pairando sobre Erechim. E não limite a Deus, porque aqui será ilimitado aquilo que vai acontecer. Aleluia! Quando Jesus ali menciona os mandamentos, ele não deveria ter dito: eu dei conta, eu consegui, eu fui capaz. Ele deveria ter olhado para ele mesmo, e ele deveria ter dito, a resposta correta seria: mestre, eu tenho tentado. É isso, pastor Jair. Eu tenho lutado, eu tenho tentado, mas aqui dentro algo ainda diz que eu preciso de algo que não está em mim. E o que eu preciso nessa noite, e você também, não é apresentar a minha habilidade e a tua habilidade, é dizer: tem algo que eu preciso que vem do alto, vem de ti. Amém, igreja? Muito bem. Ele já tropeçou no primeiro mandamento. Quem aqui lembra de cor, primeiro mandamento aí? Pode dizer bem alto? Vai lá, irmã Coleta, bem alto. Aí, ó. O amor de Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Ele já tropeçou aqui, porém dizendo que guardei tudo. Isso aí, esses mandamentos que o senhor acabou de citar, está tudo ok. Tropeçando no primeiro. O coração dele estava preso em bens terrenos, e Deus, na lista de 1 a 10, quem sabe nem estava na lista. Eu pergunto nessa noite, numa escala de valores de 1 a 10, que lugar Deus ocupa na minha vida? Na tua vida? Tem gente que de 1 a 10, falta muitos números para encaixar um lugarzinho para Deus. Tem trabalho, tem carro, tem a moto, tem um shopping, tem um almoço, tem uma janta, tem um convite. E o culto? Eu já perdi tanto que eu acho que agora, irmãos, perder um culto é perder muito. Mas justamente na ceia, mas eu não me lembro quando que eu perdi a última ceia. Lembra que antigamente a gente comprava um cartão da operadora? 20, 10, 15, 50 e raspava e colocava aqueles números e dava bônus. Deus não é operadora da Vivo e da TIM que a gente vai em 2 ceias e ganha bônus para faltar 1 ou 2, não é. Eu não perdi culto o mês inteiro, eu já tenho bônus com Deus que já posso, como diz o ditado, voar as tranças e Deus nem está nem aí. Irmão, para mim, perder um culto é perder muito. Perder uma ceia é perder muito.
cada culto Deus está falando. Um culto não é aleatório. É só mais uma reunião. Nessa noite eu creio que Deus vai colocar alguma peça da armadura em alguém, justamente a peça da armadura que faltava. E já pensou se você não estivesse aqui para receber essa peça? Da armadura de um soldado de Cristo? Amanhã, quem sabe, o inimigo vai te atacar exatamente naquela área, que nessa noite Deus vai encaixar essa peça da armadura. E amanhã você vai dizer, ainda bem que eu fui no culto ontem à noite. Coração preso nas coisas daqui. Pescaria, eu gosto de pescar. Alguém pode gostar que nem eu, mas que eu não. E além do mais, eu estou sempre no Amazonas, no meio dos peixes. Agora, bem, não vou entrar nesse ponto aqui. Deus em primeiro lugar. Que contraste, irmãos. Ele perder essa oportunidade, que contraste desse jovem rico e Zaqueu. Por que contraste? Para Zaqueu e o jovem rico é o seguinte, para o jovem rico, Jesus pediu para ele fazer uma coisa, deixar uma coisa, e ele não quis. Já para Zaqueu, Jesus não pede nada, e ao entrar na casa dele e começar a falar palavras de vida eterna, de salvação, Jesus não pediu nada, e algo fluiu. Mestre, se eu defraudei alguém, eu vou começar a fazer reparo. Jesus ficou olhando, por quê? Para o jovem rico ele pediu, e o jovem baixou a cabeça e disse não. Qualquer coisa, menos isso eu não vou fazer. Já Zaqueu, sem pedir nada, ele se prontifica de fazer. E que palavra que aquela casa recebeu. Hoje, agora, salvação entrou nesse lugar, nessa casa. Agora, pastor Gilberto, o interessante é que aqui, diante de Jesus, o jovem rico não quis fazer aquilo. Porém, morrendo muito mais rico do que era, e indo ao inferno, lá no inferno, ele queria fazer alguma coisa. Lá, ele queria até ser um evangelista já. Já queria evangelizar os parentes aqui na terra. E quando estava aqui não tinha tempo para Deus. Está vendo aqui a oportunidade perdida? Ele ia deixar o quê? Alguma coisinha que ele tinha aí na terra, a Bíblia diz que ele tinha bastante, mas olha a proposta de Jesus, tu deixa isso, mas eu não vou te dever nada, eu vou te dar um tesouro do outro lado. E ele disse, não, que proposta ruim. Eu abri mão do que eu já tenho na mão, para negociar por algo que eu não sei, eu não vi, que certeza eu tenho que eu vou ter o tesouro lá. Nessa noite eu digo, eu não sei o que é que você deixou, eu deixei alguma coisa também. Mas aquele que prometeu, rua de ouro, muro de cristal, eternidade, vida eterna, ele prometeu e ele é fiel e ele vai cumprir. Aí quando ele está lá naquele tormento, ele olha, Deus permite ele ver a oportunidade que ele perdeu aqui. E aí ele diz, pai Abraão, primeiro pediu água, pelo menos molhar a língua dele. Quando foi dito que não, olha ele querendo ser evangelista agora.
pai Abraão, lá na terra eu ainda tenho pai, mãe, irmão, e vamos dizer tio, tia, a parentela andando exatamente na linha que eu estava andando. E eu não quero que eles venham a perder a oportunidade que eu perdi, e eu estou vendo a oportunidade que eu perdi. Já queria ser evangelista, quero evangelizar, ganhar minha família. Aí a resposta foi: é tarde demais para isso. Aquela voz que um dia disse lá na beira da estrada, vem e segue-me. Lá no inferno ainda estava ecoando, gritando dentro dele, vem e segue-me. Porém com a porta fechada, uma divisória, um abismo separando. Mas a voz ali dizendo, e ele lembrando, que oportunidade perdida aquela. E ao jovem rico, Jesus disse, te falta uma coisa. A minha pergunta nessa noite é, e para mim? E para você? Falta uma ou algumas? Por isso, nessa noite, eu quero que o Espírito Santo faça uma faxina na minha vida. E que essa seja a tua oração, Senhor. Sonda-me, Senhor, acenda a luz, Senhor. E se tem algumas coisas para consertar, eu não vou deixar para amanhã. É hoje. Então, fazendo um autoexame, uma introspecção, o que é que está faltando? Deus te conhece, Deus me conhece. Há dois olhos que a gente pode esconder de todos, não daqueles dois olhos que acompanham. Um jovem pode muito bem esconder do pai, da mãe. A ovelha não contar algo para o pastor, mas nessa noite, há um maior que Salomão que está aqui nessa noite. Eu creio que ele já está nesse lugar. E ele te conhece e ele pode dizer se falta alguma coisa ou se está tudo bem. A palavra de Deus está sendo pregada. E ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. E o bisturi do médico corta e vai até certo ponto e é até ali. A palavra de Deus vai além. Ela vai entre juntas e medulas até a divisão do espírito e da alma. E não há nada encoberto diante daqueles olhos. Amém? Tem outra oportunidade perdida, que é aquele homem, Simão, deu uma grande festa e queria Jesus ali para ser o palhaço da festa. Para fazer alguma coisa engraçada, algum milagre, alguma coisa. E Jesus, ele vai aonde ele é convidado. E quero dizer mais, ele não chega atrasado. Quem sabe alguém aqui está esperando um milagre, uma resposta? Não é tarde demais, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa, ele se apresenta. Mas, pastor Anildo, para mim parece que nem tem caminho mais de saída. É aí onde ele se apresenta. E ele se apresenta e diz, então agora eu sou o teu caminho, me siga agora. E aí Simão chama um soldadinho dele ali, um servo, e ele diz, ande por todo lugar, encontre o Nazareno, e diga que eu o convidei. É para ele estar aqui, tal dia, tal horário. Ele tinha um recado, ele tinha um compromisso,
E ele saiu correndo, perguntando: alguém ouviu falar de Jesus? Não. Até que de repente pergunta e alguém diz: não, ele está ali, está tendo culto ali. E se ele tivesse pregando ele mesmo aqui agora e chegasse aquele soldadinho, aquele servo, ele não estava nem aí com o ensinamento, com a palavra sendo dita, falada. Ele queria se livrar do recado. Só dizer e sair dali dizendo: cumpri a missão, missão cumprida. Ao invés de ele se assentar aos pés de Jesus, e o profeta diz, ficar até o final do culto, ouvindo a palavra, e no final se levantar, vir até ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim? Ele chegou e já foi até interrompendo e disse: ei, o senhor é Jesus? Pois não, o meu patrão, meu chefe quer o senhor tal dia, tal horário, tá bom? Ok, virou as costas e saiu correndo. Que oportunidade perdida. Irmão, se eu e você estivesse num culto pessoalmente com Jesus, será que a gente teria essas duas atitudes? Esse que deu o recado e saiu correndo, aquele que recusou andar com Jesus, e naquele dia que ele estava sendo crucificado ali, caminhando com aquela cruz que não era dele, era minha e tua. E ele olhou para mim e para você e viu que nós não tinha a mínima condição. E ele também faz uma proposta para mim e para você. Ele nos diz: eu tomo o teu lugar, eu tomo a cruz que era tua, tomo ela para mim, eu pago o preço que é teu, você deveria pagar. E a troca é essa: eu morro para que você possa viver. E aí eu pergunto nessa noite: o que ele viu você fazendo de bom para te escolher, te chamar? Nada. O anildo, cabelo até a cintura, 2 brincos nessa orelha, tocando na noitada. O que o anildo fez? Morrer por aquele cabeludo? O diabo poderia chegar e dizer: aquele cabeludão de brinco, morrer por aquilo? Aquilo não vale nada. Aquele bêbado, aquela prostituta? A Bíblia diz que ele olharia o resultado do Calvário e ficaria satisfeito. E nessa noite, ele olhando essa audiência, eu creio que ele diz: estou satisfeito. De te ver aqui dando amém, glória a Deus, eu creio que ele diz: é isso. Eu estou satisfeito nessa noite. Um dia, eu ouvi o irmão Green pessoalmente contando um testemunho. Ele disse que, no início do ministério do irmão Brana, isso o irmão Brana contou a ele, não está na mensagem. E o irmão Brana disse, porque veio um cabeludo na igreja do irmão Green, e começou a olhar para a filha dele, do irmão Green, e ele estava vendo que ia se tornar genro dele. A filha estava gostando também. Aí ele vai falar com o irmão Brana, diz: irmão Brana, tem um rapaz ali, um cabeludo ali, está chegando e se achegando a minha filha. Que conselho o senhor me dá? Pastor Darcy, aquele dia para mim ficar quieto no meu banco, não foi fácil, com aquela resposta. O irmão Brana disse: irmão Green, no início do meu ministério, eu preguei muito duro contra cabeludo, porque a moda de homem cabelo comprido veio da América, dos Estados Unidos, de roqueiros, o mundo do rock and roll. E aí vai atingindo o mundo da música e vira uma moda, né? Aí, o irmão Brana disse, e eu pregava duro contra cabeludo, até o dia que Deus me disse: não pregue assim contra os cabeludos, porque alguns deles são meus filhos.
Porém, a verdade que liberta não chegou até ele. Então, eu tenho filhos cabeludo. E aqui está um ex-cabeludo. Às vezes é fácil, às vezes a gente pode ter muita religião e pouco de Jesus. E muita religião e pouco de Cristo em nós nos leva a dizer, aquele ali, aquela lá, não. Esse não, aquela não. Olha o tipo. Que tal mudar o quadro e pegar uma literatura, um folheto e chegar lá com Cristo em nós? Nada de religião, Cristo em nós. Indo em busca do manco, aleijado, o doente. E dizer para o cabeludo, da prostituta, aqui está um folhetinho. Não fala de religião, mas fala de Deus, o qual eu e você precisamos. A igreja em tal lugar, o culto é tal dia, isso já é o suficiente. Eu já batizei prostituta de profissão, mulher da vida mesmo. Na água ela chorava dizendo o que Deus quer com uma mulher que nem eu. Lá no Amazonas, dentro da água ela dizendo, pastor Anildo, Deus se importa com uma mulher que nem eu, a pior da cidade. Eu falei, irmã, eu lembro que na Bíblia um dia trouxeram uma aos pés dele, já queriam apedrejar, e ele disse, eu não te condeno, teus pecados são perdoados, vai, não peque mais. Já batizei traficante, assassino. Quantos de tornozeleiro já batizei? Perigosos. E hoje é pai de família, mãe de família, pessoas de frente na obra. Eu digo uma coisa, nós servimos um Deus que não põe a mão para fazer pela metade, não. Alguém aqui já furou o pneu do carro? Já? E procurou com ansiedade um borracheiro para dizer, tem que remendar. Já? Dá para fazer um remendo? Quem faz remendo é só borracheiro, lá na borracharia. Porque o Deus que eu sirvo não remenda nada. Ele é especialista em pegar um nada, um ninguém, e fazer a obra por completo. Completo. Aleluia! É o trabalho completo. E alguém poderia olhar e dizer, foi dado uma recapada aí, uma remendada aí. Não. Tudo se fez novo. É as coisas velhas ficando para trás. É novidade de vida agora. E aí alguém pode criticar, apontar o dedo e dizer, agora virou crentão, a crentona. Antes era caipira, cerveja, e aqui, e lá, e tudo. Bailão, não podia ouvir uma cordiona roncar que já estava lá no bailão. Agora é Bíblia, igreja, oração, uma tal de mensagem, e agora um fim de semana de um tal de jejum. E antes, olha o que fazia. É que foi feito algo novo ali. É algo novo. E quando ele cruzou o caminho aquela, ele não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade. E agora quando alguém se admira e diz, mas aquela ali não é aquela que fazia isso e aquilo? E aquele, é ele mesmo. Mas como mudou? O que aconteceu? Ela, ou ele, está dizendo por aí que teve um encontro com Jesus.
E um encontro com Jesus resolve tudo. A multidão de lá para cá, Jesus na frente, descendo a colina. De lá para cá, um leproso. E o leproso, ele era obrigado, 60 metros longe, gritar: imundo, leproso! Para que as pessoas não cruzassem por ele e não tocassem. O leproso ia morrer perdendo partes do corpo no leprosário. E naquele dia, um leproso. E quando a multidão olha, mestre, mestre, eu conheço ele, era meu vizinho, mas agora está perdendo mão, dedo, e isso e aquilo, e é imundo. Aqui tem um atalho, mestre. A gente querer dar uma mãozinha para Deus, ajudar Ele. Nós querer ajudar Jesus. E Jesus continuou já, uns para a direita, uns para a esquerda, e Jesus ali. E o leproso foi chegando. E eu penso que até admirado. Todo mundo saía, mas teve um que não saiu. E deixou chegar bem pertinho dele. E até o vento poderia levar a lepra. Mas aquele que acalma os ventos estava ali. Que oportunidade aproveitada. Chegou diante dele e adorou. Jesus se agradou daquilo. Uma maneira de se aproximar, aproveitar a oportunidade. Que diferença daquele que Simão mandou entregar um recado. Entregou e ó, por aqui. Adorou Jesus. E Jesus disse: o que tu quer? Ele disse: se tu queres, não exigindo nada, se tu queres, isso quer dizer, eu creio de todo o meu coração. Tem leproso de monte aí morrendo no leprosário, e eu sou um deles, mas eu creio que se tu quiser, eu posso ficar curado agora. Jesus ali, ele podia fazer algo que ninguém faria. Pegar na mão dele e dizer: eu quero, seja limpo. Porque a lepra não viria dali para cá. Porque daqui para lá ia cura, libertação. E a lepra batendo com a cura ali, estava encerrado o assunto. Então nessa noite não há nada impossível para Deus aqui, viu? Somente creia. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho, senão o pastor Ariel já vai chamar vocês e vai me deixar aqui sozinho mesmo. Aí eu vou ter que ficar sozinho aqui. Irmãos, esse culto é uma oportunidade. Eu creio de coração que é. Porque essa mensagem aqui foi mudada aqui no escritório. Há 3 coisas na vida que não volta atrás. Uma, a flecha lançada, não tem como correr e pegar ela. A segunda, a palavra pronunciada. Se era para abençoar, já abençoou. E se era para machucar, já machucou também. E terceiro, uma oportunidade perdida. E essa noite é um culto de oportunidade também. E as oportunidades, elas são como um pôr do sol. Se você esperar demais, você perde o pôr do sol. E quando há uma oportunidade da parte de Deus, não se demore. A Bíblia diz, se hoje, não amanhã, hoje ouvir a voz de Deus, é hoje. Efésios, vamos ler rapidinho aqui, Efésios
5:14. Por isso diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, não perdendo tempo, mas aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade. Porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que é que Deus quer para mim? O que Ele tem para mim? E aquilo que Ele tem para mim, eu quero hoje. Pastor Anildo, é possível? É. A prateleira de Deus nessa noite está colocada aqui. E não está falida. É bem farta a prateleira de Deus. É fartura de bênção. Essa noite o que precisa é levantar um braço de fé, tocar na prateleira e dizer: eu vou tomar posse daquilo que é meu. Pastor Anildo, a minha filha está desviada. Meu filho se afastou, está longe, não sei se ainda tem como. Eu oro, será que tem jeito? Quando alguém escreveu uma pergunta para o irmão Brana e disse, o irmão Brana leu e disse: essa eu gostei. Gostei muito, não sei se é homem ou mulher, mas eu gostei. E ele diz, e eu vou ler para que vocês ouçam, que pergunta boa. Irmão Brana, estou terrivelmente errado. Ainda tem jeito, tem chance para mim? Irmão Brana disse, eu gostei dessa. Por quê? A resposta é, tem jeito e tem chance agora mesmo. Mas sabe o que é terrivelmente errado, fora do caminho? O irmão Brana diz, só o fato de você se preocupar e perguntar, há um fundo clamando, e agora mesmo há um fundo para responder. É sinal que tem jeito, tem chance agora, hoje. E na mensagem o sinal, o irmão Brana diz, pai, mãe, aplique o sinal. Aplique na tua vida. E o teu sinal que você tem aplicado na tua vida, diga, Satanás, com o sinal que está em mim, eu vou em busca do meu filho, da minha filha e requeiro ele. E o profeta diz, diga, Satanás, tira as mãos sujas dele e dela. O sinal que eu tenho, eu estou aplicando para a minha casa. E o profeta encerra dizendo, e Deus te dará. Pai, mãe, Deus não tem uma lixeira para chegar uma oração, olhar para ela e jogar na lixeira. Não. Está na presença dele. E ele tem o dia e a hora que ele vai agir. De maneira que você nem sabe, nem espera. Imagina vocês, lá no Acre, iniciamos um trabalho lá onde não tinha nenhum irmão, ninguém. Há 5 anos, hoje é pouco mais de 600 pessoas por ali. Imagina a luta de um pai e de uma mãe com uma filha lésbica dentro de casa tendo namoradas. Tatuada e caminhando daquela maneira, bem homem assim. Imagina o coração do pai e da mãe. E eu fazia culto na casa. Ela chegava, ela nunca se importou, nunca me tratou mal, mas ela chegava e dizia, bom dia, boa tarde. E pegava o que queria pegar, saía, o culto não era para ela. Ali eu batizei o pai, a mãe, a irmã e a avó de 104 anos. Ela partiu com 107. Então, é uma situação
Há um espírito ali que a gente olhando diz, bem, é só Deus na causa mesmo. E quando a gente diz é só Deus na causa, então aí é que ficou bom. Que aí é Ele na causa, aí Ele pode. Ela adoeceu e o médico disse, você vai ficar um tempo aqui. Aí, como ela tinha que ficar lá, ela disse, mãe, amanhã quando a mãe vem, me traga alguma coisa aí para mim ler. Alguma revista, algum livro. E é um tédio ficar aqui, deitado, olhando para o teto. Quando a mãe vai sair, ela olha assim, bem, tem essa aqui, tem essa, tem jornal de não sei quando aqui. O que aquela menina vai gostar de ler? Aí ela não estava se decidindo, ela tinha lá a coleção do livro Sobrenatural, do 1 ao 6. Na pressa ela pegou um, colocou na bolsa e foi, bem, ela rasgar não vai, ela vai me entregar. Aí ela, na visita lá, na saída ela disse, mãe, me trouxe alguma coisa para ler? Ela disse, eu trouxe, está aqui, se não gostar me devolva. Dali 2 dias, ela liga para a mãe e diz, mãe, eu terminei de ler e aqui diz que continua, que tem o 2, traz o 2. Eu pergunto, tem algum quadro, alguma coisa, tem alguém que foi tão longe que a mão de Deus não possa trazer? Se é um eleito, ele não irá tão longe aonde a misericórdia e a graça vai perder ele de cena. Não, não vai. A mãe disse, que surpresa. No outro dia pegou o 2, levou, foi lá, pegou o livro 1, guardou. E ela vai lendo. No outro dia, ela ligou. Mãe, alguma coisa aconteceu agora aqui. Eu já comecei a ler à noite, e agora, e era pouco depois do meio-dia. Ela disse, eu estou bem na metade do livro. E aqui já fala do sobrenatural na vida desse homem aqui, desse profeta. Só que agora o sobrenatural saiu do livro e entrou em mim. Agora está aqui, mãe. Ela disse, mãe, eu sou crente da mensagem agora. Oportunidade aproveitada. Enquanto que num culto de irmão Brana, na hora da fila de oração, e ele olhando, discernindo, enquanto orava por alguém na fila, de repente olhando, discernindo, porque a coluna de fogo passeando na audiência, de repente ele olha lá para um lado e diz, irmã, a irmã acabou de perder a cura, a bênção, agora mesmo. A coluna de fogo ficou um tempo em cima da senhora aí, pairando, Deus querendo te abençoar. Mas a irmã perdeu muito tempo olhando a cortina da igreja, as cores, os detalhes, e a coluna de fogo já está lá no outro canto. Oportunidade perdida. Aí ela disse, amanhã, quando a mãe vier, já traz o livro 3 e roupa de crente. Ela disse, filha, mas aonde que eu vou arrumar de hoje até amanhã roupa de crente? Lógico, a mãe chorando. Imagina o quadro que ela tinha, o que ela tinha dentro de casa até dias antes, e o quadro que essa mãe estava tendo diante dela agora. Ela disse, mãe, não precisa ir comprar em nada. Essa saiona e vestidão que a senhora tem aí, que eu criticava, algum vai me servir. Traga eles até eu comprar os meus. Deus curou ela, ela saiu, batizou. Depois eu batizei um rapaz que veio, casou com ela, é uma mãe de família, tem uma menina desse tamanho.
Por isso que eu digo, fazer remendo, recalchutar, é só para borracheiro e para quem trabalha com pneu. Porque o Deus que eu sirvo e estou pregando Ele nessa noite é obra por completo. Aí, naquela velha vida, ela teve umas brigas. E ela tentou, numa briga lá, tirar a vida de alguém. De uma moça lá. E gerou um processo na justiça que veio correndo, e ela está batizada já há uns 5 anos, mais ou menos. E agora aguardando de audiência e tal, teve uma. Aquela que acusou não veio. Aí teve a outra, ela não compareceu de novo. Mas a coisa andando e uma expectativa, meu Deus, é uma tentativa de homicídio, isso não se sabe o que é que pode dar no final. Caindo ali na mão do juiz, ele olhando, ouvindo ambas as partes, de repente, uma cadeia ou algo assim. Agora, essa semana aqui, ela me ligou, mandou uma mensagem. Pastor Anildo, lembra daquele caso que eu pedi oração, que tinha algo correndo nesse sentido na justiça? Falei, lembro sim. E um suspense, né? O que deu? Mexeram com aquilo? Qual a canetada do juiz? Ela disse, fui chamada agora para mim comparecer lá no fórum, porque o juiz pegou a causa, olhou e disse, isso aqui é inexistente, isso aqui não existe. E assinou e falou, isso aqui nem existe. Você acha que Deus vai te dar algo deixando faltar outra? Tem um irmão, já estou caminhando para o final, 5 minutinhos. Um irmão foi para uma caçada com a irmã Brana, e o médico tinha dito para ele, na consulta, o médico deu o diagnóstico e disse, o teu olho direito praticamente tu perdeu, e o esquerdo já perdeu boa parte, mas a questão é que em 2 anos, os dois não tem o que fazer. É uma questão do nervo aqui óptico, que ele está secando e não tem como reverter. Em 2 anos, tu perde completamente a visão. Tudo bem. Aí chega um convite através de um irmão. Eu estou indo caçar com o irmão Brana. 4 dias. E o irmão Brana disse que se eu quiser levar alguém de confiança, quer ir junto? Lógico. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui, quem iria caçar com o irmão Brana? Quando acabasse de convidar, eu já estava lá na rua. Mas é lógico. Aí, na alegria dele, ele passa na casa da mãe para contar para a mãe. Uma senhorinha, uma velhinha ali, doente. Mãe, adivinha com quem que eu vou caçar? 4 dias na floresta. Ela disse, não sei, tem tanta gente que caça aí. O irmão Brana, o profeta, mãe. Ela disse, tu vai estar com ele? Ela disse, então olha aqui. Pegou e tirou o sapatinho dela. Disse, olha bem aqui, ó. Conta para o irmão Brana o que tu está vendo aqui. E diga para o irmão Brana que o médico disse que provavelmente ia amputar. Não tem mais, já tá carne viva já embaixo, não consigo caminhar. É de lado e tal, e o médico disse que não vê como ter uma solução a não ser logo mais amputar. Ele disse, mãe, aqui que eu quero dizer algo, respeito traz Deus em cena. Ele disse, mãe, o irmão Brana sabe por que ele vai caçar e pescar? Ele tem uma vida de visões, é esgotante, cansa. Ele chega em casa e vai justamente para sair do mundo das visões, da dimensão do sobrenatural.
E eu, como convidado para caçar, vou lá incomodar ele, pedir oração? Olha o respeito. Ela disse, tudo bem, se der, se não tudo bem. Ele disse, então tá bom, porque eu não vou pedir oração nem pelo meu problema que eu estou perdendo a visão. Então não te prometo nada. Primeiro dia de caça, ele olhando para o irmão Brana, lembrando, bem, não vou incomodar. Respeito. Segundo dia, ele lembrava, não, eu não vim aqui para isso. O irmão Brana não está aqui para ter visões e orar. Terceiro dia, ele estava num tronco de uma árvore, almoçando, comendo, com um pratinho na mão, sentado no tronco, e o irmão Brana do ladinho dele. Ele disse, irmão Brana, Deus te dá visões num lugar assim e tal. Olha, ele querendo chegar assim, meio que bem por longe, assim no assunto, né? Diante de um profeta que quando alguém ia contar o sonho, começava a contar, irmão Brana dizia, não, só um pouquinho. Deixa que eu conto, tu esqueceu de dizer que tu desceu a escada, tu tropeçou ali, andou por aqui e tal, e a pessoa, meu Deus. Agora querer vir por longe assim, Deus te dá visões aqui, irmão Brana. Irmão Brana continuou comendo e disse, é possível, ele pode dar, às vezes ele dá. Aí o irmão, não, já fui longe demais, chega, parei, não vou incomodar. Último dia de caça, quarto dia. O irmão Brana disse, cada um ajunta seu lixo, põe na sacolinha para amarrar, deixar a natureza intacta aqui, desarmar a barraca, hora de ir embora. E cada um na sua barraca, nas suas coisas. E ele disse, o irmão Brana, lá num canto lidando com as coisas dele, eu aqui. De repente o irmão Brana para, olha para ele e diz, irmão fulano de tal. E ele, pois não, achou que precisava de ajuda. Ele disse, assim diz o Senhor. Diga para tua mãe, que aquele problema que ela te mostrou nos pés antes de você vir, assim diz o Senhor. Não vai ter amputação, ela vai melhorando, porque assim diz o Senhor. Agora ela foi curada. O irmão já estava feliz, pastor Darcy. O irmão feliz, meu Deus, a mãe foi curada. Aí quando ele vai virar as costas, o irmão Brana diz, e assim diz o Senhor. O teu problema nos olhos, o médico disse, mas Deus está te dizendo agora. Vai voltando, e você vai ter visão normal, porque é assim diz o Senhor. Aleluia. Vamos nos pôr em pé? Fecha os teus olhos, curva essa fronte, pode solar um hino? Pode solar em Lá maior. Se em teu viver existe um vazio, todos de olhos fechados. Mensagem, eis que está aqui quem é mais do que Salomão, e ele está aqui nessa noite. No parágrafo 103, o irmão Brana diz, é minha vida, essa noite, eu tenho que encarar isso, eu tenho que vir a julgamento, então você tem que vir para o julgamento também. Convém nos assentar em nossos assentos, deitarmos em nossas camas, ou onde quer que estejamos, e considerarmos essa coisa profundamente, aquilo que ouvimos nessa noite. Porque você não sabe a que hora o cartão vai ser tirado do arquivo de Deus ali.
e você responderá ao julgamento. Se você é um membro de igreja ou se não for, isso não faz diferença. Você responderá de qualquer forma. E é melhor você estar bastante convicto de que você não está só na igreja, mas está em Cristo. E se não está nem na igreja, nem na comunhão, é melhor pensar nisso. Você não sabe a que hora o cartão da tua chamada pode ser tirado dos arquivos de Deus. E essa noite é uma noite de oportunidade. E o profeta diz: cheque sua experiência com Deus. Para o jovem rico faltava uma coisa. E para você? Não está faltando nada? Veja se realmente alguma coisa te segurou, que possa te trazer outra vez de volta para essa palavra. Longe de formalidades, de credos e assim por diante. Ele prometeu isso nos últimos dias. Haveria luz no tempo do entardecer. E a luz está aqui nessa noite. Há um homem aqui que pode acender a luz. Se em teu viver existe um vazio, e se não pode cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chore, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Siga solando de olhos fechados. Eu não sei se aqui todos são batizados ou se tem alguém que ainda não desceu as águas, recebendo o maior nome que há, nome que perdoa pecado e que salva. Se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, há alguém nessa noite que ao ouvir a palavra entende que é uma oportunidade, e você levantaria a mão dizendo: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. É uma oportunidade, Deus me chamou nessa noite. Se tem alguém, levante a mão, eu quero orar por você. Estou dando a oportunidade porque eu não sei se tem alguém que não é. E se tem alguém que não está na comunhão, está fora da ceia, você está aceitando o batismo, jovem? Está aceitando? Ele congrega aqui contigo, pastor Ariel, não é batizado ainda? Está aceitando essa oportunidade? Venha para o altar então, já vou orar por você, pode vir. Pode vir, pode vir.
Um dia o irmão Brana ia ter um batismo, e ele chamou na frente do altar para orar por eles, e era garotinhos e garotinhas de 8, 9, 10, 11 anos, e ele disse: alguém pode dizer, mas será que é correto? Será que é certo? Será que não é muito cedo? Ele disse: não ponha limite, quem chama é Deus tratando. Eu tive a minha experiência no Amazonas, de um garotinho de uns 10 anos me pediu o batismo. Ele ia em todos os cultos com a avó dele, lá no Amazonas. E um dia eu fui batizar um grupo de pessoas, ele veio lá na beira da água e disse: eu quero batizar. Eu olhei, eu inexperiente, uns 10 anos, eu falei: siga indo na igreja com a tua avó. Vai lendo a mensagem, vai ouvindo os cultos, vai assistindo na igreja, e mais tarde eu falo contigo. E eu voltei para Chapecó, voltei embora, para voltar dali uns 2 meses. Dali poucos dias eu recebo um telefonema dizendo: pastor Anildo, ore por aquele garotinho, ele estava brincando, subiu na árvore, caiu, bateu a cabeça, e ele está no hospital em coma e o médico não garante nada. Eu chorava dizendo: por que eu não batizei aquele garoto? E eu dizia em desespero na minha alma, eu dizia: Senhor, me perdoe, ele pediu o batismo e agora está entre a vida e a morte. E eu orei com sentimento dizendo: Senhor, cura ele, salva ele, tira ele desse quadro de saúde, e me dê a oportunidade de, ao chegar lá, poder eu chamar para batizar ele. Deus ouviu, foi misericordioso, tirou ele do coma, ele foi para casa, e quando eu cheguei, eu chamei para batizar ele, e aprendi a minha lição de não colocar limite a uma idade. Isso compete a Deus. Tem alguém que não está na comunhão, perdeu a primeira ceia, ficou mais fácil de perder a segunda, e hoje você não está na comunhão, mas é uma oportunidade nessa noite. Você entende que Deus está me chamando, me dando a oportunidade. Se tem alguém e deseja retornar, aproveitar a oportunidade nessa noite, venha para o altar. Eu quero orar por ti. Se há alguém, a palavra não volta vazia para Deus. Tem um jovem vindo ao altar. A mensagem nessa noite era uma até entrar no escritório, mas em uma reunião que Deus está na liderança, o Espírito Santo, Ele tem todo o direito e a liberdade e a autoridade de mudar a pregação até aqui no púlpito já, porque Ele quer falar, tratar com alguém, e é o que está acontecendo nessa noite. É a primeira noite da reunião de consagração de jejum, e você quer ver como será? Fique até o final, não perca, e você vai ver em cada culto sobrenatural nesse lugar. Pastor Ariel, vamos orar? Eu gostaria que o Senhor desse um abraço nesse jovem que está reconciliando, o pastor abraçando a ovelha. Para mim, tocando em grandes bandas e multidões, cada show com aquele som tão alto, a multidão e luzes e fumaça era emocionante, era bonito, mas eu encontrei algo muito além. É ver o que eu estou vendo no altar nessa noite. Isso é impactante, isso é lindo.
Eterno Pai Celestial, a Tua palavra disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende, Senhor. Nós podemos imaginar como o céu está neste momento, Senhor, porque os nossos corações estão, ó Pai, regozijando, Pai, de ver um filho voltando para casa, sabendo que tem um Pai de braços abertos, lhe esperando para aplicar o sangue carmesim, para purificar, ó Deus, de todos os seus pecados, Senhor, e que esta decisão seja impactada em seu coração, e ele venha ter uma experiência pessoal contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, Tu és um Pai amoroso, Tu és um Deus de amor. Oh Senhor, receba Ele em Teus braços nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo de volta. Tu tem uma casa, tu tem um Pai, e Ele tem o melhor para ti. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, aqui está esse garoto, essas garotinhas no altar, em uma tenra idade ainda, tomando essa decisão que com certeza é a maior e melhor decisão da vida deles. Nós colocamos a Tua mão sobre eles, pedindo, Pai, que o Senhor os abençoe, guia e encaminha, Pai. Ó, que nenhuma ferramenta do inimigo prospere contra eles, Pai. As influências erradas, as setas do maligno, Senhor, que elas caiam por terra e que eles sejam protegidos como filhinhos e filhinhas do Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Quando lembrar do irmão Anildo, menciona meu nome quando estiver na presença do Rei. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluias. Já começamos bem, graças a Deus. Deus já nos deu vitória, né, irmãos? Estamos felizes pela presença de Deus e não tem nada do que nós acrescentar. Deus realmente falou nesta noite, como se eu e o pastor Anildo tivesse combinado alguma coisa, mas Deus conhece a necessidade. E Deus, conhecendo a necessidade, Ele vai suprir as nossas necessidades em todos os âmbitos de nossas vidas. Então, que Deus continue abençoando a cada um, no nome de Jesus. Chegou uns pedidos de oração. Eu pediria para o pastor Darcy vir aqui, pastor. Vamos orar por esse pedido. Oração em favor da irmã Isolda. Valdecir Padilha pede oração por sua família. E você que tem um pedido, coloque diante de Deus, fazendo conhecido no levantar da sua mão, e nós vamos orar aqui com o pastor Darcy. Precioso Deus e Pai, aqui está esses pedidos, são pessoas que creem no poder da oração, e nós nos unimos agora, Senhor, em favor dessas vidas necessitadas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque, Pai, a Tua mão sobre cada um, que a enfermidade, o mal, a opressão, seja o que for, caia por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Amanhã nós teremos o nosso culto, a partir das 19 horas. Convide mais pessoas, seus familiares, amigos, vizinhos, e tragam para participar das bênçãos do Senhor. Tá bem? E os pastores e os obreiros que aqui estão, nós vamos ter a janta para vocês ali. Se vieram com as famílias também, desçam com as suas famílias, os obreiros, quem veio junto com vocês, descem ali, nós estaremos dando a janta para vocês. Então, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Vou deixar para o irmão Denilson terminar.
esteja bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o